Glória a Deus. Estou bastante feliz hoje de rever bastante irmãos que estão aqui conosco, inclusive o Eric, amigo do Eric. Esse amigo do Eric é nosso amigo, glória a Deus. O Eric foi um dos nossos precursores aqui no Japão, veio um pouco antes da gente e a gente se falava: como que é aí, Eric? Quando Deus já havia realizado um plano da gente estar aqui, o Senhor já havia preparado muitas outras coisas, e é sobre isso que nós queremos falar aqui nessa manhã. Talvez você tenha planos, talvez você tenha projetos, mas eu quero lhe dizer que o plano de Deus e o projeto de Deus, ele é maior do que os seus planos, amém? Talvez você traçou todo um script, um roteiro para o ano de 2024 e até agora tudo fugiu do seu controle e você não está entendendo nada. Mas eu estou aqui nessa manhã pela palavra de Deus para dizer uma coisa a você: que se fugiu do seu controle, continua no controle de Deus. Porque nós já ouvimos aqui hoje sobre a soberania de Deus. O que é a soberania de Deus? A soberania de Deus é aquilo que Deus ele planeja, ele decreta, e ninguém, a Bíblia diz que ninguém pode fazer escapar das suas mãos quando ele decide. A Bíblia diz que Deus não pede conselho a ninguém. O profeta Isaías vai dizer em uma das suas mensagens que o Senhor tem a terra na palma das suas mãos, e também a terra é o descanso dos seus pés, e ao mesmo tempo, Ele olha para essa terra, e Ele conhece cada coração nessa terra. Então eu não sei nessa manhã aqui como que você chegou, o que você passou durante essa semana. Talvez foi uma semana turbulenta, uma semana cheia de trabalho, como todos nós temos. Mas eu quero dizer aqui para você nessa manhã de hoje, que mesmo que tudo possa estar dando errado, Deus continua no controle de todas as coisas. Que mesmo que tudo possa parecer fugir dos seus planos, Deus continua conduzindo conforme o plano dele. Ninguém manda em Deus, ninguém dá ordem a Deus, ninguém muda o plano de Deus. O plano de Deus é um só. E por alguns dias a gente vem falando sobre planos que precisam estar conforme a vontade de Deus. E não os planos de Deus precisam estar conforme a nossa vontade, porque muitas das vezes nós queremos assim. E é fato que muitas das vezes Deus vai atender, vai responder como o diácono Marcelo orou: Senhor, bem que podia acontecer assim, e aconteceu. E aí entra o poder da fé através da oração. Mas o que nós estamos aqui para dizer nessa manhã é que Deus não vai se encaixar nos seus planos. Preste bem atenção nisso. Deus não vai se encaixar nos seus planos. Amém? Quantos podem dizer amém para isso? Você precisa se encaixar nos planos de Deus. Posso ouvir um amém? Porque Deus, Ele traçou um plano para nós, e agora nós, como criaturas dEle, como filhos dEle, vamos viver o que Ele traçou para nós, planejou para cada um de nós. Só que muitas das vezes nós escrevemos planos, apresentamos eles ao Senhor e falamos: Senhor, eu quero que seja desse jeito aqui, ó. Em janeiro eu quero que aconteça isso, em fevereiro eu quero isso, em março isso, abril isso, maio isso, junho eu quero desse jeito, Senhor. Para quando chegar em julho, eu já está daquele jeito. E ao contrário do que muitas das vezes nós pensamos, Deus não vai se encaixar e se limitar naquilo que nós queremos, mas Ele vai exercer o que nós falamos, já foi falado aqui, uma coisa chamada soberania sobre nós. O que é ser soberano? Quem tem filho aí, levante sua mão. Quantos dos teus filhos ainda te obedecem? Levanta a mão.
Agora, quem tem filho que já não te obedece mais? Levanta a mão para mim saber. Agora é a hora da verdade. Fala a verdade. Meu filho já não me obedece mais. Soberania. Quando você era soberano sobre o teu filho, você dizia a ele, você vai pôr essa roupa, e o que ele fazia? Colocava aquela roupa. Aí seu filho cresceu, você falou, comprou lá um par de tênis para ele. Você trouxe todo feliz, ele vai amar esse tênis. Aí você entrega o tênis para ele, o que ele faz, e o que? Ah, eu não queria esse não, esse aqui é mó feio. Quantos de nós já fizemos isso com nossos pais? Não, pai, essa cor aí não tem nada a ver. Não, ninguém mais está usando isso aí. Talvez você, como eu, que cresceu na comunidade, na favela, só usava aquilo que saía de moda, porque era a hora que ficava mais barato. Ou às vezes alguém gastou tudo e te dava. Então a gente sempre brincava que o pobre não tem número no pé. O número do pobre se chama se me dão. Porque se me dão eu uso, se não me dá eu não uso. Então a gente entende que quando nossos pais exerciam a soberania sobre nós, tudo o que eles falavam nós fazíamos, sim ou não? Aí a gente cresce e acha que conhece tudo, a gente cresce e acha que entende tudo, e o que acontece? Não, agora eu vou viver do meu jeito. Não, pai, você não sabe de nada, você é mó antigão, você está velho, as coisas agora mudou. Nós estamos em outro tempo. Você nem está ligado o que está acontecendo agora. Faz sentido para você essa palavra? Deus não mudou. O tempo de Deus para nós também não mudou. O plano de Deus para nós não mudou. O plano de Deus para a igreja na terra continua sendo o mesmo. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1 que Deus cria todas as coisas. Deus cria o homem chamado, como se chamava o homem? O que significa a palavra Adão? Humanidade. Primeira lição do pré-encontro vai dizer que quando Deus cria o homem, cria Adão e Eva, Deus dá uma ordem a eles, Deus abençoa eles e traz uma orientação para que eles viessem a viver conforme o que o Senhor queria. Só que Adão e Eva vão desobedecer a ordem de Deus. E quando eles desobedecem a ordem de Deus, eles deixam de viver o plano de Deus. Então a Bíblia diz que todo dia, na viração do dia, Deus passeava no jardim para ter um relacionamento com quem? Com Adão e... Na viração do dia, no pôr do sol, Deus se apresentava a eles. Imagina que glória, irmãos. Imagina que a gente vem aqui no domingo e todo domingo Deus vai aparecer aqui para nós. Você pode dar um glória a Deus por isso? Imagina que você vai ter um encontro marcado com o Senhor, e Ele não vai falhar nesse encontro, Ele vai estar lá quando Ele marcar com você. Assim era com Adão e Eva. Toda a viração do dia, Deus se apresentava a Adão, conversava e se relacionava com Adão. Eu quero deixar aqui a primeira pergunta para você. Como está o seu relacionamento com Deus? Qual é o grau, qual é o nível de intimidade que você tem dentro do seu relacionamento com Deus? Você se relaciona com Deus como seu pai? Ou você se relaciona com Deus como um juiz, como um advogado? Ou talvez como seu patrão? Ou talvez como aquele teu amigo que pode te dar alguma coisa quando você precisa dele? Como é o seu relacionamento com Deus? Adão vai desobedecer a ordem de Deus e logo ele vai viver, como nós falamos, as consequências do seu próprio pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é Mas qual é o dom de Deus? É a vida. E quanto Deus cobra pela vida? Quanto que Deus cobra? Quanto custa a vida que Deus nos dá?
A Bíblia diz que o dom de Deus na vida, ele é gratuito. E a palavra gratuito procede da graça. E a palavra graça manifesta pelos escritos é o próprio Cristo por nós. Então essa gratuidade que foi nos concedida veio pelo sangue do Cordeiro Pascual. Foi pelo sangue de Jesus que nós recebemos de graça a vida. Porque Romanos capítulo 3, capítulo 6, capítulo 8, Paulo vai dizer sempre que nós não merecemos pertencer à família de Deus. Agora, nós precisamos entender que com o pecado de Adão nós vamos sofrer consequências. A consequência do pecado, e precisamos aprender que com essas consequências, nós temos agora deveres para com Deus, para que possamos alcançar o direito daquilo que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. Seguindo o plano de Deus, nós entendemos então que o Adão vem, cumpre o plano de Deus, mas erra, ele falha. Agora ele vive consequências e as suas consequências são estendidas para nós até os dias de hoje. Porém a Bíblia diz que no plano original de Deus existia uma palavra chamada redenção. Redenção. Talvez a redenção de Deus era todos os dias com Adão. Adão ali desfrutando de tudo que tinha, e Deus o redimia através da sua presença, restaurando a vida de Adão todos os dias. Podemos imaginar que a presença de Deus, que nós sentimos aqui na igreja, na comunhão com o corpo de Cristo, não é a totalidade daquilo que Deus ele é para nós. Aquilo que você sente aqui, a glória, o calor, o coração queimando, a emoção no espírito, a vontade de chorar, de pular, de falar língua estranha, de se jogar no chão, de se ajoelhar, não é a totalidade daquilo que a presença de Deus quer manifestar em nós. E por que que isso não acontece ainda? Porque nossa natureza, como nós aprendemos, está destinada ao pecado. Mas o nosso espírito, que habita em nós o Espírito Santo, ele está voltado para viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Agora compreenda uma coisa comigo aqui. Deus nos chama para que sejamos o seu plano. E ora, dentro do seu plano, por que é que algumas coisas fogem do controle e deixamos então de viver aquilo que Deus tem? Porque existe uma coisa na nossa vida chamada distração. Distração. Qual é a sua distração? O que te distrai? Será que é o seu aparelho de telefone, é o seu celular que te distrai? Será que você pega ele para ler a Bíblia e chega lá a notificação do Instagram e você abre o Instagram só para ver quem te mandou mesmo? Mas você já vai voltar para ler a Bíblia. E aí quando pensa que não, passou meia hora, e você passou a meia hora que você faria o seu devocional, aonde? Lá na rede social. Te distraiu. Talvez a sua distração seja tantas outras coisas, seja alguma coisa fora do lugar lá na sua casa, talvez você tenha um toque. Talvez a sua distração seja os seus filhos, que acabaram de bagunçar tudo que você arrumou. Talvez a sua distração seja a sua esposa. Talvez a sua distração seja tantas outras coisas que te tiram do plano original de Deus para você naquele dia. Então o primeiro Adão vem e por ele entra o pecado no mundo, mas a redenção de Deus é planejar que o seu Filho, o Cristo, no qual João capítulo 1 vai declarar que ele é o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e no qual o próprio apóstolo João declara também que sem ele nada do que foi feito se fez. Só que o Verbo agora se faz carne, e ele habitou entre nós, ele andou entre nós. Para quê? Para que o plano original de Deus se cumpra sobre nós. Isaías capítulo 6 e capítulo 9, e agora capítulo 53 vai falar sobre a vinda do Messias. Sobre aquilo que Deus havia planejado sobre um Salvador, sobre alguém que retomaria
todas as coisas para voltarem para o Senhor. E entendendo isso, o nosso Cristo, nosso Salvador, é aquele que traz a redenção para os nossos pecados, a remissão. Porque segundo a lei, que nós aprendemos lá no livro de Levítico, Deus havia exigido que para cada pecado era necessário um tipo de sacrifício. Agora eu quero que você mensure aí na sua cabeça, não precisa me responder, quantos animais morreriam só hoje pelos seus pecados? Se fosse um para cada pecado. Quantos bichos iam morrer? Eu acho que eu já tinha exterminado um monte. Deus estabelece na lei através de Moisés que o povo precisa agora oferecer sacrifícios para que o Senhor pudesse se relacionar para com eles. Para que o Senhor pudesse permanecer entre eles. Deus está chamando a nação para uma santificação, para purificação, para se apresentar diante de Deus. Nós louvamos aqui um louvor que fala sobre o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era um lugar dentro do tabernáculo onde a presença de Deus se manifestava. E dentro deste lugar, era um lugar santo, aonde pessoas profanas ou pecadoras, se assim podemos dizer, não poderiam entrar. Existia o sacerdote e existia o sumo sacerdote. O sumo sacerdote se purificava, conforme a lei que Deus estabelece para ele, para poder entrar no lugar santo dos santos. E lá, ele ofereceria um sacrifício agradável a Deus, para que a presença de Deus tomasse aquele. E Deus então vai se apresentar por meio desse sacrifício. Agora, o que a gente precisa entender? Que para a presença de Deus habitar, se manifestar, era necessário toda uma preparação. E Cristo vem então, não para cancelar isso, mas Ele vem para de uma vez por todas, fazer um único sacrifício, pelo meu e pelo seu pecado. E olha só que interessante, a gente ainda nem tinha nascido, e Cristo já havia feito um sacrifício pelos nossos pecados. Quem se lembra de Jó aqui? Acho que todo mundo se lembra. A gente, quando passa a prova, a gente às vezes quer comparar a Jó, né? Meu Deus, é a prova de Jó. Jesus, se nós passássemos a prova de Jó. A Bíblia diz que Jó, sempre que oferecia sacrifícios ao Senhor, ele já oferecia sacrifícios pelos seus filhos, sem saber quais eram os pecados deles. E antes mesmo que eles pecassem, ele já queria garantir um sacrifício para que Deus pudesse estar entre eles. Deus, irmãos, não quer ser alguém que só vai te dar coisas, que só vai te entregar bênçãos. Deus não quer ser alguém que só vai te abrir portas. Deus não quer ser alguém que só vai te dar saúde, te dar alegrias, te dar momentos bons. Não, Deus não é essa pessoa. Deus é alguém que quer se relacionar conosco. Deus é alguém que quer fazer parte do nosso dia a dia. Deus é alguém que quer conhecer o mais oculto dos seus pensamentos, que está guardado dentro do seu coração, que você não fala para ninguém, que talvez você já até guardou numa gaveta, porque você não quer que ninguém mexa. Talvez vai doer esse assunto. É nesse lugar que Deus quer chegar hoje na sua vida. Deus quer entrar nas vielas do seu coração. Deus quer entrar nos lugares escondidos do seu coração. E que lugar é esse? A gente costuma dizer que o coração tem uma porta, só que essa porta ela tem só uma maçaneta para o lado de dentro, aonde somente você pode abrir essa porta. Essa porta ela não tem uma maçaneta para o lado de fora para qualquer um abrir ela e entrar. Essa porta só você pode abrir, para que Deus entre. E a Bíblia diz que quando Deus entra,
Ele faz morada. O Espírito Santo de Deus, ele não é uma pessoa que vem para somente nos consolar. Ele não é uma pessoa que vem somente para nos fazer sentir arrepios. Ele não é uma pessoa que vem somente para nos mostrar ou falar coisas a nós. Ele é uma pessoa que quer dirigir toda a nossa vida. O Espírito Santo é a pessoa de Deus em nós. Quando alguém olhar para você e dizer, eu vejo Cristo em você, é sinal que o Espírito Santo está plenamente habitando na tua vida. Quando alguém olhar para você e dizer, eu vejo Jesus em você, é sinal que o Espírito Santo está ali, florescendo, frutificando na tua vida. Então, Adão peca, traz consequências, mas Jesus vem para restaurar todas as coisas. Ele nos redime, Ele vai remir o nosso pecado e vai nos reconciliar com Deus. Paulo disse aos romanos que todos estavam destituídos da glória de Deus. Em outras traduções, todos carecem da glória de Deus. E agora Deus nos deu, como filhos que somos dele, o seu Espírito. Você se sente filho de Deus, irmão? Porque se você não se sente filho de Deus, eu quero lhe dizer que hoje, em nome de Jesus, toda mentira da sua vida vai cair por terra e você vai se sentir filho do Senhor. Porque Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o abençoador, Ele é o cuidador, Ele é o protetor, Ele é o provedor. Ele é aquele que produz em nós uma característica única, a característica de Cristo. Qual é a característica de Cristo? É servir. É servir. Se existe em nós um pensamento egoísta, significa que Cristo ainda não está sendo formado. Ou Ele está querendo formar Cristo em nós e nós não estamos permitindo. Com a característica de Cristo em nós, a Bíblia diz que o Espírito de Deus vai clamar em nós, através de nós, nos levando para o Senhor, clamando como nosso paizinho. Você precisa conhecer o seu pai. Você precisa saber quem é o seu pai. Quem é o seu pai para você? Quem é Deus para você? Em que lugar de Deus você está? O pai hoje, ele tem um colo para você. O pai hoje, ele tem um abraço para você. O pai hoje tem uma mão para estender para você e dizer, vem cá, levanta, vamos continuar. A vida não para aqui não. Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso ajudador. E Cristo nos reconciliou para com Ele por causa dos nossos pecados. Então, se Cristo morreu pelos nossos pecados, já não nos resta mais pecar. E por que é que nós pecamos então? A nossa natureza, ela é pecaminosa. O salmista disse, em pecado eu fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Mas Cristo em nós, Ele é a esperança da glória de Deus. É por isso que Ele precisa habitar em nós. É por isso que eu e você precisa ter uma mente transformada. E não é transformada por uma mensagem coach. Não é transformada por alguém que está ensinando qualquer tipo de coisa, não. É transformada pela palavra de Deus. É a palavra que nos transforma, é a palavra que nos limpa. Então nós fomos chamados para ser filhos de Deus. Se sinta filho de Deus, se sinta abraçado, se sinta amado por Deus. Me ajuda a pregar e olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ele, você é amado por Deus. Você é querido de Deus, Deus ama a sua vida. Você é um filho de Deus. Deus quer te abraçar, Deus quer andar com você. E como filhos que somos de um Deus santo, precisamos praticar as mesmas obras que Ele pratica. E é fato que nós crescemos com a nossa família e aprendemos tantas coisas dentro da nossa casa, sim ou não? Por causa que ensinaram a gente com palavras, mas também por causa do próprio exemplo em nós. Quem já ouviu aí? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Com Deus não é assim. Com Deus, Ele se revela por meio da sua palavra, dizendo, eu sou isso, viva isso.
Nós precisamos entender e compreender que Deus nos chamou para um lugar nele. E este lugar nele se chama propósito. Você tem um propósito, Deus tem um propósito com você. Deus tem um plano com você. Não pense você que talvez você veio para o Japão só para ganhar dinheiro, enriquecer. Vou lá ficar rico. Talvez você já está rico. Ganhando seu 1 milhão por mês, tá? Glória a Deus. Agora o que nós precisamos entender, que o plano de Deus, ele não para, ele continua, ele permanece. Qual é o plano de Deus? Que você ganha 1 milhão de ienes por mês? Esse é o plano de Deus? O plano de Deus é se relacionar conosco para que nós possamos manifestar a vontade dele aqui na terra. É por isso que Jesus ensina-nos a orar, dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o quê? O teu reino, seja feita a tua vontade. Então nós oramos: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é aonde? No céu. Então Deus quer que a vontade dele, como é no céu, se manifeste aqui na terra. Só que às vezes nós falamos: não, eu não sou perfeito. E sim, não somos. Mas servimos a um Deus que nos leva a este lugar. Sim, você não vai conseguir sozinho, mas a palavra de Deus nos leva para este lugar. Sim, você não vai conseguir vencer as guerras sozinho, mas o Espírito de Deus clama por nós. Aleluia, até mesmo quando nós já não temos mais palavras, Ele intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis diante do Pai. O Espírito Santo conhece a sua dor, conhece a sua aflição, conhece a sua angústia. Mas você conhece Deus? Você sabe quem é o Senhor? Você sabe o que Ele quer, o que Ele tem para você, meu irmão? Deus quer se relacionar conosco. Somos filhos. Você é filho, você é filha. Então não importa o que aconteceu, você continua sendo filho. Não importa quantas vezes você caiu, Deus não vai virar as costas para você. Porque foi pago um alto preço pela sua vida. Ele entregou a vida do seu próprio filho chamado Jesus. Quem conhece Jesus? A Bíblia diz que Deus agradou moê-lo. Você tem noção do que é essa palavra? Deus se agradar de moer alguém, e é o seu filho. Já viu açougueiro moendo carne? Já viu aquela pessoa vendendo tempero, moendo tempero? Deus moeu. Deus permitiu Jesus ser moído por cada um de nós. E a Bíblia fala que Deus vai se agradar dessa vontade. Por quê? Porque através deste ato de Cristo por nós, nós vamos voltar para o Senhor. Pois nós estávamos perdidos. Abre comigo a sua Bíblia no livro de Colossenses capítulo 3, versículo 1. Somos filhos de um Deus santo, precisamos viver em santidade. A sua identidade em Deus é filho, irmão. A sua identidade é amado por Deus. A sua identidade é alguém que Deus comprou com alto preço. Colossenses capítulo 3, versículo 1 em diante, nos diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Apóstolo Paulo escreve essa carta aqui aos Colossenses. A igreja que está situada na cidade de Colossos
Segundo a história, vai dizer que mais ou menos 60, 61 depois de Cristo, o apóstolo Paulo havia fundado já a igreja lá, e agora, mais ou menos 61 anos depois de Cristo, ele escreve essa carta na sua primeira prisão, conhecendo o que está acontecendo lá em Colossos. O que está acontecendo lá? Os irmãos eram crentes, como nós somos aqui hoje, convertidos no fogo, aceitaram Jesus, se batizaram, fizeram os cursos da igreja, começaram a fazer teologia, estão servindo a Deus no maior amor, como a gente às vezes compara no primeiro amor. E a Bíblia diz que com o tempo, o apóstolo Paulo então agora vai fazer as suas viagens, e aí se levanta lá falsos líderes. Na cidade de Colossos, os falsos líderes vão começar a se infiltrar na igreja ali. E eles vão começar a pregar heresias naquele lugar. E a Bíblia vai nos contar, conforme Paulo está dizendo aqui, que nós não devemos pensar nas coisas daqui mas pensar nas coisas que são do alto, do céu, nas coisas celestiais. Por que é que Paulo está falando isso nesse texto? O texto nos diz que para que nós pensemos nas coisas lá do alto e não nas daqui da terra, porque naquele tempo os falsos líderes estão pregando, ensinando a igreja que era crente, que tinha feito os cursos, que fazia teologia, que eles precisam agora seguir eles para entender os mistérios ocultos em Jesus. Eles estavam monopolizando um ensino mentiroso, dizendo que Deus havia lhes dado uma revelação naquele tempo, e agora a igreja de Colossos estava um pouco abalada, porque a cidade de Colossos, para a gente entender o contexto, foi uma cidade muito importante na época. Porém, uma cidade vizinha chamada Laodiceia, quem já ouviu falar disso lá em Apocalipse? A cidade de Laodiceia vai se tornar agora mais importante. Então agora alguém que se sentia importante, está sentindo com que as suas pernas estão sendo quebradas. E agora vem os falsos mestres, com toda essa fragilidade para ensinar a eles, falando: olha, Deus pode fazer outras coisas acontecer aqui. Olha, vocês podem voltar a enriquecer. Olha, vocês podem voltar a ter novas empresas, novas coisas. Mas, tem um porém. Deus revelou as coisas para nós. Se você quiser, arrasta para cima aí e compra o meu curso. Os falsos líderes daquele tempo estavam roubando a identidade dos irmãos que haviam entendido quem era o Cristo, a liberdade que havia em Cristo, para se beneficiar de uma vida financeira. Então o apóstolo Paulo vai receber essa notícia lá na sua prisão, e é por isso que ele vai escrever essa carta, e justamente no capítulo de número 3 que nós lemos, ele vai escrever: se vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas lá do alto. O que Paulo está pondo em xeque aqui? É que se os irmãos têm certeza do que eles viveram em Jesus, por que é que agora eles estão dando ouvido para falsos mestres? Meu irmão, talvez você teve uma caminhada com Jesus aí de muitos anos. Talvez você já viveu tantas coisas em Deus, tantos mistérios espirituais, tantas intimidades espirituais para com o Senhor. E o que a gente tem hoje? 1 milhão de informação para todo lado. Você abre uma rede social, tem informação lá. Você abre o YouTube, tem outras informações lá, tudo de graça. E aí você fica: em quem eu acredito? Quem está certo? Porque um fala uma coisa, outro fala outra. É assim ou não é? Um fala que é pecado, outro fala que não é mais pecado. Antigamente era pecado, agora não é mais. Em quem eu acredito? Assim estavam os irmãos de Colossos. E aí Paulo vai dizer para eles: se vocês realmente ressuscitaram com Cristo, pensem nas coisas que são lá do alto. E aí ele continua dizendo: pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Sabe por quê? Porque vocês morreram. O ensino que os mestres falsos estavam dando para eles é que eles precisavam viver,
Que isso? Deus não quer tudo isso de vocês, não. Vai viver. Não precisa ir em todo culto, não. Vai passear. Vai curtir. Não tem problema, não. Se soltar um palavrãozinho aí, tá idiobo, tudo bem. Não tem problema, não. Quer tomar uma birita, uma cachaçinha? Toma. Deus perdoa. Você já ouviu isso nesse tempo de hoje? Pode olhar, não tem problema não, Jesus te perdoa. É a graça salvadora. Pode dar uma pitadinha assim, Deus perdoa, tá tudo bem, a graça te perdoa. Você já ouviu isso? O que a Bíblia diz sobre isso para nós? A Bíblia está dizendo que nós precisamos viver uma vida de forma santa. Então, se eu vivo uma vida de forma santa, eu espelho a imagem de Deus aqui na terra. E quando eu espelho a imagem de Deus aqui na terra, quais são as minhas atitudes? É conforme a palavra está dizendo para mim, ou é conforme outras pessoas estão me ensinando? Para quê? Para que isso se torne confortável a mim. Porque, meu irmão, eu não sei se você sabe disso, mas o Evangelho não é um lugar de conforto. O Evangelho não é um lugar confortável, não. O Evangelho é um lugar de confronto. O Evangelho é um lugar de confronto, irmão. O Evangelho é um lugar onde nós precisamos estar à disposição. O que é estar à disposição? É me dispor a fazer aquilo que o meu mestre quer. E o que o meu mestre quer? Uma vida de santidade para que eu me relacione com Deus que é meu Pai e que Ele é santo. Você se dispôs a isso quando você aceitou a Cristo como seu Salvador. Nós nos colocamos nesse lugar quando o reconhecemos como Salvador da nossa alma. Pastor, ninguém me ensinou isso. Glória a Deus, está recebendo ensino hoje pela palavra. Eu não sabia disso, está sabendo hoje, dá glória a Deus aí. A Bíblia diz que Paulo vai dizer para ele: sabe por que vocês precisam pensar lá em cima? Porque vocês morreram. E onde eu morri? Lá no batismo. Quando eu desci as águas, eu declarei que agora eu estou morrendo para tudo que eu fazia. Tudo que eu fazia, tudo que era confortável, tudo que era agradável para mim, tudo que era tão bom para mim, tudo que era benefício para mim, eu morri para isso. Agora eu vivo para quem? Para Deus, para Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória de Deus na terra. E Ele é suficiente, irmão, para nos levar para este lugar. Agora, preste bem atenção em uma coisa. Quando nós morremos, Paulo disse que a nossa vida está oculta, e o oculto aqui é guardado em Cristo. Quando nós morremos, a nossa vida agora está oculta em Jesus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele, em glória. Às vezes a gente ora falando: Senhor, me exalta, Senhor, me tira dessa situação, Senhor, me honra, me levanta, Senhor, me coloca num lugar de destaque. Meu irmão, você está preparado para ir para um lugar de destaque? Porque primeiro, para estar lá, você vai precisar renunciar o seu tudo. Você vai precisar renunciar toda a sua vida. Se vocês já morreram com Cristo, é o que o Paulo disse aqui. Quando Cristo agora que é a nossa vida já não é mais nossa. É por isso que Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo, eu vivo aonde? No Filho de Deus. Talvez você está tão frustrado com as coisas aqui na terra, porque você está vivendo para você mesmo. Talvez você está tão frustrado com as pessoas aqui na terra, porque você está vivendo para você mesmo. Porque quando nós vivemos para Deus,
Nós deixamos de olhar, como Paulo diz, as coisas aqui da terra e começamos a pensar nas coisas que são lá do alto. E aí eu começo a compreender o que a Escritura está me dizendo, que Deus quer formar em nós o Cristo. Deus quer formar em você o Cristo. Deus quer que você se pareça com Cristo, seu Filho. Deus quer uma família de filhos parecidos com Jesus. Nós somos diferentes um dos outros aqui. Graças a Deus ninguém é careca aqui igual eu. Mas também não tem o olho verde igual o meu. Agora preste bem atenção numa coisa. Dentro dessa diversidade de pessoas, um único Deus habita entre nós, fazendo tudo em todos, e fazendo com que cada diversidade aqui se encaixe perfeitamente, para que tudo funcione para a glória dEle, ao ponto que nós podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E aí nós olhamos para as coisas daqui da terra e como que a gente fica? Ah, mas está acontecendo isso. Ah, mas me tacaram uma pedra, Marcelo. Ah, mas fulano está com raiva de mim. Ah, mas fulano não quer mais falar comigo. Pisaram no meu pé. Estamos olhando para as coisas aqui da terra. Agora, quando tudo isso está acontecendo, e eu estou olhando e pensando nas coisas que são do alto, tudo isso que acontece, eu compreendo que é Deus querendo transformar a minha vida para que eu amadureça nele e me torne mais parecido com Jesus. Vamos a Filipenses, capítulo de número 2, para a gente encerrar. Filipenses, capítulo de número 2. É só voltar um pouquinho na sua Bíblia. Filipenses 2, versículo de número 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a quem? Aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Paulo está dizendo lá aos Colossenses, pensai nas coisas que são do alto, mas aos Filipenses ele está dizendo: tenham entre vocês o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não se importou em ser uma figura humana como eu e você, e ele renuncia a isso, para se tornar igual a mim, a você, e a Bíblia diz que ele se humilha, sendo obediente, e obediente até a morte. E se nós queremos nos parecer mais com Jesus, primeira coisa aqui para nós, o que Jesus nos ensina? Se alguém quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Se alguém quiser, Jesus não está falando, vocês precisam vir, não, ele está falando, se alguém quiser vir após mim, e me seguir, primeiro, negue-se a si mesmo.
tome sobre si a sua cruz. Ele não está dizendo a cruz de alguém. Ele não está dizendo a minha cruz. Tome a sua cruz. E depois, siga-me. Um fato é, para a gente encerrar, se coloque de pé em nome de Jesus. Um fato é, na história da nossa vida, como cristãos, de quem é a cruz que nós estamos carregando? Às vezes você quer carregar a cruz do seu irmão. Às vezes você quer carregar a cruz da sua esposa. Às vezes você quer carregar a cruz do seu amigo. E você se esquece que você tem uma cruz que é sua, que precisa ser carregada. E que Jesus não te chamou para carregar a cruz de outras pessoas. Jesus te chamou para carregar a sua própria cruz. Nós nos cansamos porque olhamos para as coisas. Nós nos cansamos porque carregamos cruz que não são nossas. Nós nos cansamos porque Deus não nos chamou para viver aqui para esta terra. Deus nos chamou para viver para a eternidade. E viver para a eternidade é pensar nas coisas da eternidade. Então eu quero que você dê uma olhada para a eternidade agora. O que existe na eternidade? Existe um lugar para mim e para você lá. Existe um lugar específico para cada um de nós como igreja do Senhor lá. A eternidade é a habitação do Deus Criador. A eternidade é o lugar onde existe o trono da glória de Deus. A eternidade é onde a Bíblia diz que os muros são de jaspe. A eternidade é o lugar onde a Bíblia diz que existe uma cidade santa, preparada para aqueles que sofreram aqui na terra, serem glorificados com o Filho de Deus. Quer alcançar a eternidade? Carregue a sua cruz. Quer alcançar a eternidade? Olhe para a eternidade. Quer conhecer mais de Deus? Olhe para a sua palavra. É lá que Ele se revela. Os colossenses estavam sendo enganados, porque se esqueceram da palavra, e estavam ouvindo conselho. Se esqueceram que a vida está na palavra, e não em conselhos vãos. Cuidado, irmão. Cuidado com as mesas que você tem se assentado. Cuidado com as conversas que você tem ouvido. Cuidado, irmão. Porque o diabo quer roubar o seu coração. O diabo quer te tirar da comunhão. O diabo quer fazer você não viver o plano de Deus. E no final de tudo você vai culpar tudo e todos. E vai achar que está certo. Cuidado. A Bíblia diz que Satanás veio roubar, matar e destruir. Ele veio roubar a nossa identidade de quem nós somos. Faz uma retrospectiva aí todas as vezes que você quis desistir. Você se lembra que você achava que você não era mais ninguém? Você se lembra que você achava que Deus já não estava mais olhando para você? É a identidade. O diabo tira, ele cega a nossa mente para que nós não entendamos quem nós somos em Deus. Identidade, você é filho de Deus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você foi comprado por um alto preço, irmão. Você é amado. Você é precioso, você é preciosa aos olhos do Senhor. A igreja de Deus que vai para o céu não anda, não caminha conforme o mundo quer que ela caminha. A igreja de Deus anda na contramão daquilo que o mundo está ensinando. Ah, mas assim dá certo. A palavra de Deus está dizendo isso. Ah, mas assim é o que eu aprendi. Mas a palavra de Deus está dizendo isso. Porque muitas pessoas hoje se perdem, não sabem nem mais quem são em Deus, porque não ouvem, não conhecem a palavra de Deus. Oséias já profetizava tantos anos atrás,
onde Deus levanta ele para dizer: o meu povo morreu por falta de conhecimento. Não sabiam para onde estavam indo, não sabiam que existia um Deus que estava conduzindo. Precisamos conhecer, irmãos, precisamos saber. Às vezes você gasta tanto tempo conhecendo tantas coisas, fazendo tantos cursos, mas não tem coragem de gastar tempo lendo a Bíblia Sagrada, pedindo ao Espírito Santo orientação. Jesus, eu quero comprar o carro, é do Senhor eu comprar esse carro? Irmão, é assim a nossa vida. Talvez te ensinaram que não é assim, mas se a sua vida está em Cristo, ora, você vai obedecer a quem? Talvez te disseram: não precisa de tudo isso. Não mesmo. Será mesmo que não precisa? Meu irmão, é tempo de nós olharmos para o Senhor. É tempo de nós nos arrependermos de quem nós somos hoje. A palavra vem aqui, primeiro. E depois ela é estendida à igreja. Não pense você que o pregador vem aqui, vral na igreja e está tudo. Não é assim não. Eu quero te chamar aqui nessa manhã de hoje para um lugar em Deus. Onde você está? Aonde você está? Essa é a pergunta nessa manhã. Onde você está? Você está em Deus ou você está nas coisas da terra? Você está nas coisas da terra ou nas coisas celestiais? Onde estão os seus planos? Onde estão os seus pensamentos? Onde está escondida a sua vida? Onde está escondida o seu caráter? Onde está escondida a toda a sua forma de ser? É em Deus? Ou é nas coisas aqui da terra? As mulheres estão no encontro. Um encontro com Deus. Onde lá, quem já passou sabe. Como nós louvamos, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Por quê? Porque ele sabe o que existe lá. E se você já viveu isso em Deus, se você já um dia andou com Deus e hoje não anda mais, já caminhou com Jesus e hoje não caminha mais, já teve uma aliança com o Senhor e tirou ela, e foi embora, eu quero te chamar hoje, se você quer colocar a aliança de volta no seu dedo, eu quero te chamar hoje aqui na frente, num passo de fé, e uma confissão de fé, e eu quero orar junto com você aqui nesse lugar. Se existe alguém nessa condição aqui nessa manhã, eu te chamo aqui na frente, em nome de Jesus, para a gente orar. Você que um dia andou com Deus, conheceu a palavra de Deus, caminhou com Deus, andou com Jesus, e agora não anda mais, deixou seu compromisso, a sua aliança, não está mais no Senhor, mas quer retornar, quer recolocar a aliança de compromisso com o Senhor. Eu quero te chamar aqui na frente nessa manhã, para nós orarmos juntos aqui.